Epílogo. Cerca de 3 anos depois de ter enviado a carta para Gustav, Elion partiu definitivamente para Jerusalém Eterna. Isso aconteceu após uma piora lenta e gradativa de sua tosse crônica causada pelo pó das pedras brutas desbastadas. Durante o período em que esteve afastado de sua função de mestre arquiteto, Elion preocupou-se exclusivamente em cultivar sementes de acácia em pequenos vasos. Ele fazia questão de oferecê-los a todos os seus irmãos de Reims e a todos os pedreiros livres que ali vinham para visitar a catedral. Nem mesmo o visionário Elion poderia imaginar a quantidade de lindas e frondosas acácias amarelas que começaram a florescer por toda a Europa a partir do início do século XIV. Quem diria um agricultor forçado a ser guerreiro tornar-se pedreiro? Chega a mestre dos arcos, evolui meritoriamente a pontífice e no fim de sua vida torna-se um semeador. Para a contrariedade de Aldbert, 29 reis foram coroados em Reims, dentre eles 25 na atual catedral. Carlos X foi o último deles em 1825. Ele tentou resgatar o antigo regime após a Revolução Francesa, mas evidentemente malogrou em seu intento. Jean Paul tinha razão. Ninguém permanece incólume à magia dessa cidade. De todos os fatos importantes que fazem parte da fantástica história de Reims, existe um que com certeza traria especial alegria e orgulho para Elion, para todos os obreiros e para os antigos moradores. Em 17 de julho de 1429, houve a coroação de Carlos VII, que contou com a presença de Joana d'Arc, aos seus 20 anos, formalmente trajando sua armadura de guerreira. Ela fora a inspiração e uma das grandes responsáveis pela expulsão dos ingleses do território francês, que poria fim à Guerra dos 100 Anos. Há quem diga que naquele dia, a presença dela nessa cerimônia foi muito mais importante do que a do próprio rei, que estava sendo coroado. Após a coroação, disse ela a Carlos VII: "Nobre rei, assim é cumprida a vontade de Deus que desejava que eu libertasse a França e vos trouxesse a Reims para receberdes essa sagrada missão e provar à França que sois o verdadeiro rei." Durante os anos da Revolução Francesa, as principais relíquias da Catedral de Reims foram destruídas, incluindo aí a Santa Ampola e a pia batismal de Clovis. O enigmático labirinto, totalmente constituído de placas de mármore preto e branco, foi destruído em 1779, a pedido do cânone Jacques Martin, ou seja, 10 anos antes da Revolução. Em dezenas de fontes pesquisadas, não se encontram relatos plausíveis da real motivação que levou esse clérigo a encomendar esse serviço e a pagar por ele. Supõe-se que o motivo para tal destruição fora o desconforto que Jacques Martin sentia ao presenciar crianças e adultos desrespeitando, por meio de brincadeiras e de atos impróprios, os significados de profunda religiosidade despertados pelo labirinto. Tal qual o Templo de Salomão, a Catedral de Reims necessitou ser parcialmente reconstruída 2 vezes. A primeira em 1481, quando um grande incêndio destruiu seus imensos telhados. A segunda foi em consequência dos intensos bombardeios, pelo menos 300, sofridos durante a Grande Guerra de 1914 a 1918. A força das bombas incendiárias despejadas pela aviação alemã levou à total destruição de cerca de 85% da cidade de Reims. Tragédia que jamais poderia ter sido imaginada por Elion em suas orações. Em 1996, a cidade de Reims recebeu a visita do Papa João Paulo II em comemoração ao 1050º aniversário do batismo de Clovis por São Remígio. Recentemente, em 6 de maio de 2011, comemorou-se o 80º aniversário do lançamento da pedra fundamental da construção da catedral pelo bispo Albert de Humbert. A Catedral de Reims, a antiga abadia de Saint-Rémy e o Palácio de Thal são patrimônio da humanidade segundo a Unesco. Conhecer Reims e a Catedral de Nossa Senhora é uma experiência magnífica, impossível de se descrever em rápidas palavras. A cidade é linda e as pessoas são solistas e excelentes anfitriãs. O entrecote, as mostardas e os espumantes são inesquecíveis. Os biscoitos cor-de-rosa completam com elegância qualquer deleite gastronômico.
Ao final da tarde, postar-se ao lado da estátua de Joana d'Arc e contemplar todo o esplendor da Catedral de Notre-Dame de Reims e seus 800 anos de história é uma emoção simplesmente inenarrável. Fim.